Então, eu trago para vocês hoje dois últimos buracos maculares que eu operei, ambos de grande diâmetro. O primeiro caso de um paciente masculino, 72 anos, serofásico, diagnóstico de glaucoma, acuidade visual de 2400. O segundo caso, um paciente de sexo feminino, 71 anos, olho direito também, serofásica, tinha um diagnóstico de degeneração macular e o diâmetro de 570 micra. Esse vídeo aqui é do primeiro paciente com buraco maior, de 806 micra. Então, depois do descolamento do vidro posterior, faço sempre com azul brilhante, coro com azul brilhante, a limitante interna. Então, esse paciente ele tinha a limitante interna e ficava se fragmentando na região inferior. Então, vou adiantar mais o vídeo. E na região superior veio mais fácil, mas... E eu costumo sempre fazer um flap e deixar pediculado aqui no bordo temporal superior do buraco. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Então, com um buraco de grande diâmetro, eu sempre faço fazer um peeling maior, em área maior possível, para garantir o fechamento. Fiz o trimming do excesso, né, porque não precisa de tudo isso, do flap. E aqui, só pausar um pouquinho para falar, o saiote, né, da membrana limitante interna em flap ficou nessa região temporal superior, mas o pedículo ficou aqui temporal inferior, só nessa região. E aí eu inverti o flap sobre o buraco. Fiz um trimming adicional ali nos bordos, deixando só o estripamento necessário para cobri-lo. Aumentei ainda mais a área de peeling da membrana limitante interna. Um buraco realmente muito grande. Enfim, depois que eu fiz o peeling, eu sempre faço a introflexão escleral para saber se está tudo ok na periferia. Fiz a troca fluido-ar. E quando eu estava ali no finalzinho da troca, eu notei que o flap não tinha sido, não estava mais lá. Então, foi aí que eu percebi que o flap não estava lá. Então, eu mudei de estratégia, comecei a massagear o buraco, os bordos do buraco, logicamente de uma maneira bem delicada, sem aspiração. E esse foi o resultado final, né, do primeiro paciente e à direita do segundo paciente, melhoraram bastante a acuidade visual. Então, a técnica do flap invertido foi descrita pela primeira vez em 2010 por Mihaleska e tem sido amplamente utilizada já, né, desde então, inclusive com estudos multicêntricos, não, mas meta-análise sobre, mostrando a eficácia, o aumento do índice de fechamento dos buracos maiores, né, porque são em maiores buracos que a gente precisa, é interessante usar essa técnica. E a explicação por que de usá-lo seria porque ele serve como se fosse um arcabouço para a migração das células gliais e também de proliferar. Existem evidências que poderia produzir fatores neurotróficos que facilitaria a migração de células de Miller, embora também tenha evidências que possa ter efeito deletério na dissociação das fibras da camada de fibras nervosas, excesso de proliferação das células de Miller, causando uma desarranjo ali da microestrutura foveal. Então, desculpa, vou voltar um pouquinho. Então, na formação do buraco, né,
baseado na formação do buraco full thickness, principalmente, onde tem uma fragilidade da membrana limitante externa, e por isso ele se forma dessa forma e não lamelar. Ele abre-se também, principalmente, pela força exercida, primeiramente, centrifugamente e depois tangencialmente pelas células de Miller, abrindo, né, nesse sentido. Então, eu acho interessante, isso eu acredito que você fazer nesses pacientes onde você não tem o flap, uma massagem ali dos bordos do buraco, uma força contralateral, essa força já promovida pelas células de Miller naturalmente, na formação do buraco lamelar, tanto lamelar quanto também do full thickness, eu acredito que seja interessante. Isso é uma crença minha. Eu acho que funciona bem. Eu sempre tento utilizar assim, a técnica em buracos maculares maiores, né, do inverted flap, mas eu acho que funciona também. Você perde o flap, enfim, o paciente às vezes não tem mais a membrana limitante ali em volta, você não tem que buscar mais, né, buscar uma membrana limitante interna mais distante. Eu acho interessante fazer a massagem nos bordos do buraco. Eu acho que funciona bem. E também porque, além disso, quando você faz o flap ali, sempre existe uma chance maior de ter uma gliose, aquele efeito feio que fica às vezes, não intencional muitas vezes, aquele cabbage leaf, né? aquela proliferação que fica no meio da fóvea e diminuindo a capacidade visual do paciente. Então, é isso. Eu queria trazer para a discussão daqui de vocês justamente isso, assim, o que vocês pensam a respeito de massagear os bordos do buraco com a intenção de fechá-lo? Luciana, muito obrigado por trazer esse caso, sabe? É uma discussão muito pertinente em buraco macular, aqueles casos de técnicas alternativas, buracos desafiadores, que não são aqueles buracos abaixo de 400 micra, né? Então, eu queria passar para o Sérgio, ele vai discutir teu caso. Eu queria só acrescentar um ponto nessa discussão com o Sérgio, que é o seguinte: a gente fala muito que buraco grande é acima de 400 micra, só que os dois estudos maiores que foram publicados, um estudo japonês e outro estudo de Manchester, que estudou buraco acima de 400 micra, o que se viu que fazendo uma cirurgia tradicional, esses de 400 a 650 micras tem uma taxa de fechamento maior que 90%, sabe? Sem ter que manipular, sem ter que mexer em limitante, sem ter que fazer nenhuma cirurgia que pode ter uma repercussão funcional, e os estudos mostram que a manipulação do buraco pode repercutir em visão não tão ideal quanto a não manipulação, né? Então, mas só que nós não temos essa padronização. Então, para você, a partir de que tamanho que você resolve, vou mudar minha técnica porque técnica tradicional não fecha? E depois, respondendo a Luciana, se você faz essa técnica do massageamento e da manipulação das bordas. E uma terceira situação, qual que é a tua técnica preferida quando você tem que fazer, quando você acha que aquele buraco não vai fechar com uma técnica tradicional? Bom, para mim a pergunta, né? Para mim a pergunta, bem, Novelli, não, é para mim, Luciano, desculpa, deixa eu começar. Bom, eu sou do tempo, quando eu fiz meu primeiro fellow, os buracos de mácula, nós tínhamos resultados bons, não tão bons como nós temos hoje, porque naquela época não se tinha o conceito de remover a membrana limitante interna. Isso é mais recente. No meu fellow não tinha. Mas nós tínhamos algumas ideias, alguns trabalhos que existiam naquela época, que era injetar sangue autólogo. Você tirava o sangue do próprio paciente, mandava para o laboratório, eles faziam um concentrado e você colocava ali com essa intenção que hoje existe de colocar a membrana, de tentar criar um tecido ali. Bem, isso caiu foi por água abaixo depois que a gente começou a tirar as limitantes, que os resultados são excelentes. Graças a Deus, a gente tem pouco problema com buraco de mácula, tratado no tempo certo, né? E naquela época ainda se falava de tratar o buraco. O que era tratar o buraco? Nós entrávamos com uma MVR, que é aquelas lancinhas de fazer esclerotomia, com a pontinha dobrada, e a gente tentava machucar o bordo.
porque ali se acreditava, e realmente em alguns casos existiam, um tecido glial já crescendo nesses buracos antigos. Tá? Bom, dito isso, a gente, depois com o tempo, percebeu que o buraco bom é aquele que fecha na primeira cirurgia. Então, esse trauma para nós não levava muito benefício. Às vezes sangrava, a gente até gostava quando sangrava, porque entrava o sangue, não precisava colher do paciente. Então, era uma técnica que a gente usava. Bom, colocou essa nova técnica de tirar limitante, isso já tem aí mais de 20 anos, tudo mudou. O que eu acho a respeito dessas técnicas? Eu acho todas lindas, eu não sou fã de quase nenhuma delas. Eu acredito que buraco fecha e pode fechar, mesmo os buracos grandes, pode fechar com a primeira cirurgia. Então, eu gosto de dar uma chance para o buraco. Semana passada mesmo, eu operei um buraco enorme. Eu achei que não fosse, até falei para o paciente, provavelmente vamos ter que reoperar. E já assim, com 10 dias, uma semana, 10 dias, você olha o fundo de olho, mesmo com gás, você vê que esse buraquinho está fechado. A gente conseguiu fechar sem traumatizar. Em casos onde eu acho que muito antigo, realmente não vai funcionar, o caso que eu prefiro é fazer aquela técnica que foi mostrada de descolar a mácula. Eu não gosto de traumatizar a retina. Em relação à massagem da retina, cada toque que você faz lesão de fibras e você faz lesão de epitélio. Então, se a intenção é você relaxar, você diminuir esse buraco de alguma maneira, eu prefiro descolar a mácula do que traumatizar essa mácula para tentar puxar ela para cima. Porque você descolando, eu acredito que essa ideia da Luciana de você conseguir mais tecido, afrouxar o tecido, empurrando ele para o centro, acho que você consegue também com ele descolando. Então, a técnica que eu usaria é essa de descolar a mácula nos casos mais complicados. Até mesmo porque ela não te impede de fazer outras coisas depois. Você tem ainda o recurso de colocar uma membrana miniótica ou de colocar uma limitante que você possa tirar da periferia. São casos, assim, não são casos bons, né? Então, a gente muitas vezes vê esses buracos fechados, as fotos ficam bonitas, só que a visão é igual à visão que esse paciente tinha com o buraco aberto. Então, não é... Eu gosto da ideia, eu gosto da chance, mesmo em buraco antigo, buraco grande, é dar a chance para esse buraco e fazer ele funcionar na primeira. Se não funcionar, depois a gente corre atrás do prejuízo. Eu acho que traumatizar a retina não gosto mesmo. Não sei se o André quer comentar alguma coisa, André. Eu concordo e, em função do tempo, eu acho que vamos deixar a nova aí. André, né? O outro nosso André aqui, o André Bastos, então, para apresentar o nosso último caso.